pessoal, vamos lá tirar as dúvidas que eu recebi na caixinha de perguntas. Começar aqui com uma mãe que contou que o filho dela tem 7 anos e ela perguntou se ainda dá para usar a aba. A resposta simples é sim. Resposta rápida, simples, é que é possível sim usar a aba em qualquer momento da vida. Por quê, gente? A análise do comportamento, ela foi feita para seres vivos, para animais, seres vivos, de forma geral, né? Então, assim, você pode usar numa criança pequenininha, como você pode usar os princípios da análise do comportamento aplicada no idoso. Eu sempre gosto de falar que quem está aqui no Instagram está usando a análise do comportamento aplicada. Então, assim, para qualquer idade, é possível sim usar a análise do comportamento. Aí o que entra nessa pergunta, que está embutida nessa pergunta, né? Apesar dela não ter feito para mim, mas eu já imagino que faça parte dessa pergunta. Tá sem som? Tá sem som para vocês? Me contem aí se tá sem som. Dão um feedback aí se tá ok, se não tá. Se continuar sem som, você entra e sai para verificar, porque às vezes isso acontece no Instagram. Com 7 anos, ela fez essa pergunta. 7 anos, se ainda dá para usar a aba. O que está embutido dentro dessa pergunta? A gente já respondi a primeira coisa, que pode sim usar a aba. Então, ó, gente, tá com som, tá todo mundo com som, tá todo ok aqui. Então, aqui. Essa pergunta já está respondida dessa forma, mas o que está embutido? A estratégia vai ser a mesma com qualquer idade? A resposta que eu vou dar de cara, também bem simplista, é não. A estratégia vai ser diferente. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a análise do comportamento é uma ciência muito antiga e tudo, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e, paralelamente a isso, a neurociência desenvolveu muito, a medicina de forma geral, né? Toda essa área da ciência humana, ela desenvolveu muito também. Então, a gente tem que sim, e o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, então a gente tem que obrigatoriamente levar em consideração, ponderar muito essa questão do desenvolvimento neurológico, quais são as janelas de desenvolvimento. Então eu falo muito aqui, às vezes isso daí pode sair um pouco confuso, né? Que se uma criança, ela tá ali naquela fase do 0 aos 7 anos, a gente tem que trabalhar comportamento verbal, a não ser que essa criança tenha alguma outra barreira de desenvolvimento que já foi documentado, que a gente sabe que essa criança tem essa barreira e vai ser muito complicado desenvolver, mas assim, a princípio, a gente tem que trabalhar muito comportamento verbal, porque a gente tem que aproveitar as janelas de desenvolvimento dessa criança. Então, essa mãe me pergunta, aos 7 anos ainda dá para usar a aba? Lógico que dá. Lógico que vai ser trabalhado comportamento verbal também com essa criança, mas a gente precisa trabalhar outras coisas também, porque essa janela, ela começa a reduzir um pouquinho mais. Tem uma figurinha, deixa eu ver se ela tá fácil aqui, que eu gosto de mostrar aqui nas lives, que é sobre a sinapse, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês essa figurinha. Eu acho ela bem didática. As pessoas sempre me pedem para eu mandar depois um direct. Deixa eu ver. Ah, não tá tão fácil assim. Depois eu vejo isso aqui. Então, o que acontece é que a gente tem que focar... Tá aqui, eu achei que não estivesse. Aqui, ó, essa figurinha aqui, ó, sobre as sinapses, a formação de novas sinapses. Vocês veem aqui, ó, que quando a gente vai chegando com a criança aqui nos 6, 7 anos, essa parte daqui da linguagem, essa capacidade de formar novas conexões, ela vai reduzindo, ela não deixa de existir. Então, para uma criança acima dos 7 anos, a abordagem vai ter que ser um pouco diferente. Por exemplo, uma criança que tem baixíssimo repertório de comunicação, uma criança que seja nível 3 de suporte, aos 7 anos, vamos começar a trabalhar um pouco mais de AVD. Vamos começar a trabalhar mais essa parte motora, assim, tem que trabalhar sempre a parte motora, mas vamos trabalhar a questão do autocuidado, vamos usar outras estratégias e sempre dentro da análise do comportamento, porque é muito importante. Então, eu acho que essa pergunta aqui,
Morreu, né? Eu já passei aqui para a mãe que perguntou sobre essa criança dos 7 anos, ainda dá para usar aba. Então vamos aqui para outra pergunta. Filha autista, ela já tem uma filha autista, descobri gravidez, quais as reais chances do meu segundo filho ser também? Gente, a primeira coisa que tem que falar assim, primeira coisa, né? Eu recomendo que vocês conheçam a Graciela Pinatari, que é a referência no Brasil em genética. Ela tem muito material no YouTube de gravações, ela participou de um TED, assim, maravilhoso, a Graciela Pinatari. Então, assim, vão atrás que ela tem muito material bom. Sobre as reais chances de ter o segundo filho também. Primeira coisa que eu posso afirmar para você é que a gente não pode afirmar nada disso assim, de cara, reais chances. Não, são chances probabilísticas. A gente traz, assim, da estatística e também da questão da genética, né, que já tem muito estudo, existe em 2019, se eu bem me lembre... Ai, deixa eu ver qual é a pesquisa. Se eu bem me lembro, foi na JAMA que foi publicado. Mas depois eu coloco novamente lá no canal essas pesquisas. Eu gosto sempre de colocar para vocês essas pesquisas. Ah, foi na JAMA, sim. 18 de abril de 2014, eu vou colocar o link dessa pesquisa para vocês lá no grupo do Telegram. Então, assim, o que a gente sabe hoje em dia sobre esse negócio de ter o segundo filho, né? O segundo filho ser autista ou não, é a questão que é em torno de 17% de ter o segundo filho autista. Então, vamos lá. Tudo vai depender se o primeiro filho foi menino ou menina. Se foi menina, a chance aumenta, que é 16, tanto, não lembro exatamente os dados. Se foi o primeiro, foi menino, a chance do segundo ser em torno de 4, 5%. É um valor mais ou menos assim, gente, eu não sei exatamente de qual. Mas se vocês quiserem saber exatamente esses dados, tem um vídeo do Dr. Paulo Liberalesso e tem um vídeo da Graciela Pignatari, que ela explica de forma magnífica a teoria dos corpos. Eu vou colocar também lá no grupo do Telegram esse vídeo dela, ok? Combinado. Eu vou colocar para vocês assistirem, que vale muito a pena ver. A questão é que o que a gente tem que ter consciência, que assim, por exemplo, eu sou autista. Existe um grande risco de eu ter mais outro filho autista. O Aquiles é autista, existe porque eu tenho esses genes. Mas ele poderia não ser autista. Ele poderia ter TDAH, por exemplo. Porque não existe o gene do autismo. Existem genes compartilhados com vários outros transtornos. Não é à toa que, por exemplo, 81% dos autistas têm TDAH também associado. Então é porque não existe o gene do autismo, mas existe essa correlação. E eu vou mandar também essa outra pesquisa para vocês sobre as desordens, que eu penso em inglês aí, vamos lá, dos transtornos associados ao autismo, eu mando lá no grupo também. Então vamos lá mais para perguntas que eu recebi na caixinha, que foram muitas. Eu estou tentando juntar aqui as perguntas que são iguais. Tem pessoas que estão tendo problema com o site. Então, quem tiver problema com o site, é só entrar aqui, ó, mandar um e-mail pro meu esposo, contando o que está acontecendo e tudo, que ele vai tentar ajudar vocês. Vou colocar aqui meu site fixo, né? Caso vocês queiram lá, tô montando de pouquinho em pouquinho curso gratuito, eu tenho bastante material lá sobre autismo, que eu vou sempre colocando. Meu filho tem 23 meses, começamos as terapias há um mês e ainda não vimos a evolução. É assim? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque o que acontece, gente? Eu vivo falando para vocês que qualquer programa, ele tem um objetivo a curto prazo, ele tem alguns objetivos a curto prazo e os objetivos a longo prazo. O objetivo a longo prazo, ele pode demorar mesmo, sim. Dependendo da idade da criança, por exemplo, Aquiles, tem objetivos que a gente sabe que vão demorar um pouco mais, tipo andar de bicicleta. Gente, a minha meta é que final do ano Aquiles esteja andando de bicicleta, para vocês terem noção, assim, andando livremente para um lado e para o outro. Mas assim, ele tinha medo de chegar perto da bicicleta. Nós demoramos dias e dias para ele ficar perto da bicicleta.
Então, agora ele sobe em cima da bicicleta. Aí eu espero que até o final do ano ele esteja andando de bicicleta para um lado e para o outro. Então, assim, tem coisas que são assim. Mas a gente está falando sobre um bebezinho muito pequenininho e provavelmente são programas de base, né? De ensinar comportamento base. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma programação que eu montei aqui para o Aquiles, né? Que a gente faz com ele, para mostrar para vocês o que vem a ser esses objetivos, né? Vamos lá. Ai, cliquei na mesma coisa. Deixa eu pegar aqui para descrever para vocês. Aqui. Então, desempenho visual. Deixa eu pegar esse primeiro aqui para mostrar para vocês o planejamento, como deve ser. Eita, fé aqui. Então, por exemplo, imitação vocal. Aqui. Deixa eu trocar aqui. Imitação vocal. A gente tá vendo aqui, ó, as fases. Emitir sons imitados. Imita todas as sílabas com a mesma entonação do instrutor. Emitir o som da primeira sílaba. Ah, tá ao contrário. Sem querer eu coloquei o contrário aqui na hora que eu arrumei. Mas vamos aqui, ó. As etapas. Emitir o som da primeira sílaba. Emitir o som da primeira sílaba e do som semelhante ao modelo nas sílabas seguintes. Emitir todas as sílabas. Então, você vê, esses aqui são os objetivos a curto prazo. E qual é o objetivo a longo prazo? É que ele imita todas as sílabas de uma palavra com a entonação do instrutor. Então, vamos lá para outra atividade. Por exemplo, sobre questão de contato visual, que todo mundo pergunta. O objetivo final é 10 segundos. Aí a gente vai aumentando 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos. Então, para todos os programas, a gente tem que ter os objetivos a curto prazo e os objetivos a longo prazo. Isso daqui é essencial a gente entender esse processo. Então, acho que tá aí. Vá cobrar, cobre. Chega e fala, eu quero ver as anotações aí, os registros, porque se a criança não tá diminuindo o nível de ajuda, não chegou pelo menos assim, pô, em um mês já era para ter chegado ali no primeiro objetivo, né? Quais eram os objetivos da terapia? Porque às vezes os pais nem sabem quais objetivos são esses. Às vezes o objetivo era simplesmente que a criança conseguisse sentar. Porque às vezes a criança é muito agitadinha, né? Pequenininho, gente, normal, criança pequenininha, fica correndo pro lado. Ou simplesmente o objetivo era que a criança ficasse sentadinha por mais tempo, que a criança seguisse pequenas instruções ali. Então, assim, a gente tem que saber, os pais têm que ter domínio do que está sendo feito em questão de quais são os objetivos a curto prazo. Como diminuir as estereotipias das crianças com autismo? Meu filho morde a mão. Essa daqui é muito complicada. Por quê? Isso daqui junta com um comportamento que ele é inapropriado, que ele é autolesivo. E isso daqui, gente, ele pede, esse tipo de comportamento, pede necessariamente o auxílio de um profissional. Aí o que acontece, né? Eu falo uma coisa dessa aqui para vocês, e qual é o problema? A maioria das pessoas no Brasil não vão ter acesso a profissional. Eu não sei se essa pessoa que me fez essa pergunta, ela tem acesso a terapia ou não. O que eu falo a princípio é que procure um terapeuta com formação. Exatamente, aí é muito complicado, né? Que a gente fica na luta do médico dar o laudo para conseguir ir atrás das terapias. A gente tem toda essa sistemática que complica, né? Então, assim, sobre essa questão dessa mãe, o que eu falo no meu site, eu tenho um guiazinho que eu me baseei em várias coisas que eu venho estudando sobre comportamentos inapropriados, que é para ajudar os pais a levantarem hipóteses sobre esse comportamento e levar, quem está na parte de guias dinâmicos no meu site. O objetivo disso é só os pais levantarem as hipóteses para levar para os terapeutas para conseguir investigar, porque às vezes a gente está tão envolvido com essa situação que a gente não consegue entender o motivo desse comportamento da nossa criança. Fica muito difícil da gente entender. Mas assim, às vezes eu dou uma dica aqui para vocês e eu só vou piorar esse comportamento. Essa criança, eu chego e falo, ai, segura e conta,
faz um reforçamento diferencial com outra coisinha que você entrega para a criança quando ela se acalmar, e acaba que às vezes isso daí não vai ser a solução. Então, assim, é muito sensível eu entrar nesse tipo de assunto. O que eu falo é que eu tenho um guia dinâmico, eu tô até verificando se ainda tem, o guia dinâmico dos comportamentos inapropriados, ele tá aqui. Ele basicamente, o objetivo dele é que os pais, aqui ó, simplesmente o objetivo dele é que os pais eles possam, eu vou até desbloquear aqui para que vocês vejam as perguntas. Os pais possam se perguntar, sabe, sobre quando acontece, o que acontece antes. Então é mais uma questão de entender o que está acontecendo e levar os terapeutas. Então, esse foi o objetivo desse guia dinâmico que eu fiz. Deixa eu ver mais perguntas aqui que eu recebi. Não, isso aqui é a mesma pergunta. Aqui, gostaria de saber como funciona a terapia. Essa daqui eu não sei, gente. Essa questão do SUS, como é o passo a passo, uma pessoa me perguntou como é que é o passo a passo das terapias do SUS. Eu sei que muda muito de estado para estado, tem estado que funciona de uma forma, tem lugares que as terapias são necessariamente em grupo, né? Tem alguns lugares que são feitas assim, então elas são mais complicadas. Cadê? Uma pessoa me pergunta sobre dica de atividade. Gente, é o que eu mais faço, é dar dica de atividade. Cadê? Tinha uma pergunta boa, eu acabei perdendo aqui. Aqui, como eu faço para ajudar meu filho a ficar sentado quando tenta estimular? Primeira coisa, se a criança ela não fica sentada e você quer fazer uma atividade, o primeiro programa que tem que ser é fazer sua criança ficar sentada, né? Então, isso daí tem que ser a primeira etapa do programa, ensinar a ficar sentado. Aí depois você depois consegue entrar com outro programa, né? O programa que você está trabalhando. Então, vai sendo de pouquinho. Essa pergunta daqui é ótima. O que não pode ser ignorado ou visto como normal na idade de 2 anos e precisa ser investigado? Eu adorei essa pergunta porque que você tem que levar o neuropediatra, né? Gente, é a tal da criança estatística que eu falo para vocês. Se a criança ela não está seguindo aqueles padrões de desenvolvimento, tudo isso tem que ser inspecionado. Tudo que seu coração aperta, que você não vê que sua criança ela tá desviando dessa média. Aí o problema que acontece normalmente com nossos pais é que a gente não tem essas referências. A gente vai pro cartão de vacinação, gente, o cartão de vacinação, ela é muito pouco o que traz. Aqui, ó, livro Habilidades Básicas para Pessoa com Autismo é ótimo, é perfeito. A questão é que essa pergunta, ela vem antes disso. A mãe não, por exemplo, a mãe, ela não sabe o que é autismo, ela não sabe o que é TDAH, ela não sabe que nenhum desses transtornos. Ela só tá vendo que a criança dela não tá seguindo um desenvolvimento típico. E o que acontece? A gente tem uma cultura que ser pai e mãe é instintivo, a gente aprende a gente vai seguindo esse negócio instintivo nosso, só que a gente vive numa sociedade extremamente complexa, né? Então o que eu recomendo normalmente é que os pais se instruam mesmo em relação. Eu, quando estava grávida do Aquiles, eu fiz vários cursos para pais e tudo, e eu comprei esse livrinho. Para mim, esse livrinho foi tudo de bom, que é aqui, sobre estimulação precoce. Então, desde que o Aquiles nasceu, eu fui marcando aqui os marcos de desenvolvimento dele. Eu não marcava no livro, porque eu tenho uma pena de ficar escrevendo em livro, que é uma bobagem, né? Não sei para que isso. Eu escrevi em outro papelzinho, tinha um quadro, eu tirava foto do quadro e eu ia acompanhando toda essa questão. E eu fui acompanhando até o momento que ele também já não estava seguindo. Então, isso daqui é muito importante. E sabe por que isso é importante? Que, por exemplo, você fala, ai, Dani, mas o Aquiles começou as terapias, ele começou a estimulação precoce praticamente desde que nasceu, e começou as terapias mesmo com 1 ano e 11 meses, que terminou as avaliações dela. Aqui, ó, tá bem aqui. Estimulação precoce
de 0 a 6 anos. Você coloca isso daqui no Google, tá aqui, inteligência emocional e cognitiva. Não é aba, tá, gente? Já adianto que eles não seguem aba. É uma coisa antiga. Ele é mais antigo, assim, ele é bem antigo, mas ele é muito bom ainda. Ele tem muita coisa boa, apesar de não ser nada de aba. Então, isso daqui é interessante. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente está num dilema aqui para levar para neuropediatra sobre uma questão motora do Aquiles, uma desorganização que ele tem. Só que foi levantada uma hipótese que eu ainda vou levar para neuro, mas dos terapeutas, né, dele ter uma questão neurológica, né, neurofisiológica. Só que ele seguiu os marcos de desenvolvimento muito bonitinho. A gente tem tudo isso documentado, desses marcos de desenvolvimento. Então, não cabe muito bem essa questão desse déficit dele, né? Esse probleminha que foi levantado. Então, a gente vai ter que investigar outras coisas. Por isso que é muito importante a gente sempre estar fazendo esse rastreio. Eu recebi muitos elogios aqui nas caixinhas de pergunta, fiquei muito feliz, muito obrigada pelos elogios, pelos carinhos. Assim, eu sempre fico. E falar uma coisa com vocês, abrir meu coração aqui para vocês, gente. Eu tô passando por um momento complicado, assim, com muitas demandas ultimamente. Eu ando muito, muito cansada. E mesmo assim, eu tento manter minha rotina aqui do Instagram, de postagem, tudo. Eu não estou conseguindo fazer live com ninguém. Eu desmarquei várias lives que eu tinha com as pessoas, porque eu tenho necessidade de roteirizar, de fazer uma boa chamada. Toda vez que eu faço uma live com alguém, eu me sinto muito responsável com essa pessoa que eu tô fazendo live. Então eu comecei a desmarcar muito essa questão de live com outras pessoas. Eu tô postando e falar que o que me faz seguir em frente é que eu sei que, assim, o que eu estudo, o que eu passo, pode estar fazendo diferença na vida de uma outra pessoa, sabe? E eu podendo impactar dessa forma, eu sei que, de alguma forma, os direitos do meu filho estão sendo garantidos, sabe? Porque vocês aprendem e vocês vão repassando para outras pessoas, vocês vão transformando a vida de vocês e vocês vão tendo a sua visão sobre essa questão e vão modificando a realidade. Então, eu acho que eu continuo por isso. Eu continuo aqui justamente por conta disso, porque não é fácil, gente. Não é fácil produzir conteúdo, eu não ganho nada com isso, nada, nada. Eu não vendo nada aqui, eu não ganho financeiramente com isso, nada. O que eu ganho é na possibilidade de estar transformando, ajudando, né, a vida de vocês de alguma forma, da forma que for possível. Então, foi basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem mandar aí. Estou aqui para isso e o objetivo da live era responder algumas perguntinhas que eu achava que eram umas perguntinhas um pouco mais complexas. Eu vi que não tá dando mais para baixar o Portage pelo aquele site, mas assim, eu vi que tem em alguns governos estaduais, eles têm isso no site, né, nos sites da educação. Então é só pesquisar no Google, não é difícil, gente. É achar, porque é um protocolo que ele é gratuito, ele é o uso é relativamente fácil. Então, já que vocês não têm dúvidas, não têm questões, vamos encerrar por aqui. Uma ótima semana para vocês e até mais. Tchauzinho!